Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 7 de fevereiro de 2026, agora são exatamente 10 horas 51 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto... mas não, meu ponto está ocupado. Vamos parar aqui embaixo mesmo. Tô sem chamada ainda, não vou sair daqui vazio. Sem ter um lugar pelo menos para estacionar no meio do caminho. Olha só, eu falei que fevereiro, né? Mas vamos combinar. Não parece um 7 de julho? 8 de agosto? Né? 23 de junho? Não, junho é quente, né? A temperatura tá fazendo 22 graus, tá esse tempo nublado, chuvisquento. E parece tudo, menos fevereiro, menos verão em Porto Alegre, né? Não que não possa chover em fevereiro, claro que pode, mas não fazer 22 graus assim às 10 para as 11 da manhã. Mas acho que é só hoje que a temperatura vai ficar baixa assim, já tá olhando a previsão, amanhã já vai fazer sol o dia inteiro, e já vai bater perto dos 30 e o verão volta. Não que eu esteja torcendo pro calor, muito pelo contrário, mas eu gosto da normalidade, né? Se estamos no verão tem que fazer calor, se estamos no frio tem que fazer frio. Ou tô errado aí? Antes de mais nada, satisfações, pessoal. Eu não gravei nos últimos 2, 3 dias aí por um simples motivo. O canal tá flopado, né? 12 pila pra onde? Pro Zafari. Tá, buscar aqui embaixo pra levar pro Zafari. Só levar no Zafari, né? Levar e passar raiva, na verdade. Rosana. O canal tá flopado, né, pessoal? E contra fatos não há argumentos. O canal tá flopado. Tá flopado. Uma das coisas que vem à minha cabeça é a falta de novidade, né? A falta de... Mesmo que eu tenha criado um podcast agora no mês passado, falta, né? Tá faltando entretenimento para vocês. E eu reconheço isso. Talvez tenha acabado a minha inspiração para falar bobagem. Enfim, eu tenho que repensar isso seriamente. Sobre uma oxigenação no conteúdo de alguma maneira, né? Que fique viável para eu fazer enquanto motorista de aplicativos, porque eu não posso abrir mão não posso esquecer da situação que quem paga minhas contas ainda são os aplicativos. Eu não posso parar de trabalhar como motorista nesse momento para, por exemplo, fazer uma edição bem bacana num vídeo. Não posso. Eu não tenho este tempo. De fato, eu não tenho este tempo. Também não queria muito agradecer nesse momento aqui ao Guilherme, um rapaz que... esqueci de bater os tapetes. Não, mas tá tudo em ordem aqui. Esqueci completamente. Um rapaz que me chamou outro dia se oferecendo, se voluntariando para fazer a edição dos meus vídeos, né? Eu cheguei até a dar um vídeo, inclusive, para ele trabalhar, para fazer uma edição e tal, colocar as vinhetinhas, colocar legendas, os GC com o meu nome. Um episódio de um dos vídeos do podcast, que eu acabei não aproveitando depois da edição dele. Por um simples motivo, eu não acho justo. Ele me se ofereceu, ele é estudante de propaganda, eu acho, propaganda e marketing, e tá fazendo alguns cursos de edição. Me corrija aí, Guilherme, se eu estiver errado. E se ofereceu, ele acompanha esse canal também, então se ofereceu para fazer edição do meu vídeo de graça, simplesmente pela experiência. E tá tudo certo, né? Eu achei legal da parte dele, a proatividade e tal. Daí mandei um link lá de um vídeo para ele trabalhar, ele trabalhou, fez direitinho, bonitinho. Depois quando cheguei a postar, só não publiquei de fato, deixei ele postado lá no YouTube, tudo certinho, programado para ir ao ar, no dia certo. Eu fico pensando, não é justo, cara, não é justo eu não pagar nem R$1 pra esse cara. Não é justo eu não pagar 50 pila que seja para ele. Não é justo, na minha cabeça não é justo. E daí eu disse, olha, obrigado, Guilherme, valeu pela tua disposição, valeu pela tua proatividade, mas eu não consigo, né, Moisés?
Eu queria te pagar pelo menos a tua hora trabalhada aí. Só que eu não tenho essa condição. Então eu não posso, por exemplo, parar de trabalhar hoje como motorista de aplicativo para fazer uma edição direitinho. Nada que de extraordinário, né? Simplesmente para colocar em ordem um vídeo, às vezes que tá meio sem pé na cabeça. Cortar fatos desnecessários, como talvez essa conversa, que não tenha nem sentido colocar isso no ar. Mas tô desabafando com vocês aí para também explicar por que nos últimos dias eu não gravei, por simples fato que o canal tá flopado. Cada vídeo após vídeo, se vocês forem reparar, eu consigo ver isso aí pelas estatísticas do YouTube, eu tenho menos views, eu tenho menos comentários, eu tenho menos engajamento. E o canal não cresce, não tem jeito. Esses seguidores que vêm aleatório da rua, eles não vêm, porque isso não é, na minha opinião, isso não é um engajamento orgânico, né? Orgânico é quando o meu vídeo aparece na tua timeline, tu vê, tu fica curioso, tu se interessa, tu gosta, e daí tu curte e tu segue. Isso pra mim é orgânico. Esse cara é o cara que vai ver o próximo vídeo. Não meu passageiro, que eu tô dando risada no meu carro, achando bonita a adesivagem do carro, não sei o que. Eu vou te seguir pra te ajudar. Isso não me ajuda em nada, na verdade. Porque ele só vai seguir. Ponto. Né? O dinheiro mesmo vem do views, o dinheiro mesmo vem da publi, o dinheiro mesmo vem da propaganda, do patrocínio. Isso aí não brilhou, não aconteceu. Mas eu também preciso fazer uma meia-culpa, porque eu acho que eu exagerei no mês de janeiro, não sei se vocês repararam. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu acho que eu publiquei todos os dias do mês de janeiro. Isso é muito, né? E todos os dias vídeos de 30, 40, 50 minutos, às vezes mais. Às vezes mais. Muito pela empolgação da novidade do podcast, porque eu estava empolgado de fato. E não deixo de estar e fazer esse projeto, eu estou gostando pra caramba. Mas talvez tenha sido muito conteúdo e o pessoal meio que perdeu o interesse. E também... Não para na rótula, merda! Não para na rótula! Os caras não conseguem, sabe? Não sabe que uma rótula tu tem que andar na rótula. Rótula é pra rodar. Por isso esse nome, rótula. Enfim. Muito conteúdo, postei demais todos os dias, fiz questão. Na verdade eu queria fazer isso. Só que o resultado não foi legal. Tipo, é bastante. Todo dia um vídeo lá, o cara não tem uma hora pra ver todo dia. O cara não consegue ver, às vezes, o time dele, o Grêmio, o Inter, o Flamengo, o São Paulo. Não consegue. Que sabe é um gordo falando bobagem dentro do carro em Porto Alegre, né? Então eu tenho que repensar isso também. Volume de vídeos, quantidade de vídeos, tamanho de vídeos. São várias questões. Mas principalmente o conteúdo, né? Principalmente fazer alguma coisa para reinventar, para deixar mais atrativo, mais aprazível, mais engraçado, por que não? Ou mais polêmico, por que não? Mais verdadeiro eu acho impossível. Quanto a isso eu não tenho nenhum problema em falar. Mais verdadeiro eu acho impossível. Mas enfim, queria compartilhar isso com vocês. Por isso não gravei os últimos dias, por ver que tipo, não tava... Parece que tava jogando pro universo e tava se perdendo, sabe? Então eu tô pensando sobre isso, não sei se eu vou mudar a frequência. Talvez a primeira coisa que eu mude é a quantidade de podcast por semana. Talvez acho que 2 seja muito, mas eu já tenho aí alguns gravados, então esses aí eu quero cumprir com a meta que eu me comprometi. A partir da próxima leva que eu for gravar, talvez eu já mude essa quantidade. Tá ali a Rosana, demorei, mas cheguei. Enfim, vou levar a Rosana pro Zafari. E seguimos aí em busca da meta mais uma vez nesse sábado chuvoso de fevereiro em Porto Alegre. Não veio até agora porque... Bom dia, Rosana! Só para registrar, esse aqui, o Cecília, não vou virar a câmera porque tá cheio de gente, poderia fazer isso, mas não é minha ideia identificar ninguém. Mas não sei se é porque eu venho aqui 2 vezes por semana, pelo menos, aqui no Zafari da Cavalhada, que eu vejo aqui, ó, mais um colega, ó, num Uno bem pequenininho. Olha o tamanho do carrinho da senhora. Ai, meu Deus, isso que eu queria dizer, exatamente isso que eu queria dizer. Aqui é onde eu vejo, talvez esse seja o supermercado, não, deve ter outros, né? Deve existir outros aí que eu não frequento e tal. Mas a quantidade de absurdo que eu vejo em relação a carrinho lotado versus carrinho pequeno, embarcando e motorista carregando compras é inacreditável. É uma opinião minha, tá? Vai ter gente dizendo, Daniel, não sei o que, tá trabalhando, bababá.
os passageiros dependem do Uber para levar as compras para casa, não sei o quê. Vai ter um monte de argumento me criticando o fato de eu achar um absurdo fazer mercado, né? É uma opinião minha. Mas pelo menos tu que faz e que talvez seja novato, pelo menos calcule o tempo, não vou nem dizer custo, teu custo vai ser mínimo, porque essa viagem tu não vai andar 2 km, porque com certeza quem faz rancho perto de casa. Calcule o tempo que tu perde para fazer uma corrida de 10 pila de mercado assim, carregando um carrinho, transbordando que nem tava daquele colega ali agora que eu passei. Calcule o tempo e faça suas contas se vale a pena ou se não vale a pena. Sem contar que aqui no Zafra da Cavalhada, o acesso agora tá tranquilo. E eu já vim com medo, porque sábado de manhã é o ponto de encontro de inferno, é o Zafra da Cavalhada, né? Tá sempre lotado, tem fila na cavalhada pra entrar, a sinaleira tá trancada. E daí quando eu peguei a corrida eu vim com medo. Puta, eu acho que eu vou me ferrar, vou ficar trancado naquela fila lá pra entrar e tal. Não tava tanto, mas tinha bastante movimento. Não tava tanto, talvez porque seja fevereiro, talvez porque esteja chovendo. Mas em geral é passar raiva vir aqui. Mesmo que seja para fazer as minhas compras. Que sábado de manhã eu nunca venho. Quando eu venho domingo de manhã. Ou qualquer dia desse de noite quando eu volto para casa. Mas enfim, deixa eu só me posicionar agora então para ligar X. Essa corridinha veio de Comfort. Não liguei X ainda. Pegar a próxima rua esquerda aqui. Sair fora da confusão ali do Zafra. Até então não tinha nenhuma vaga para estacionar. Vou pegar aqui essa aqui é a Landel, né? É a Landel de Moura, bem no meio do tapete. Vou parar aqui e vou esperar a principal corrida do dia, a próxima. 11h37, acabei de finalizar minha terceira corrida aqui no Residencial La Fuente. É um condomínio que tem um mall na frente, aqui na Juca Batista, zona sul de Porto Alegre. Ia aproveitar a teoria do recuo, mas já chegou um rapaz lá para me tirar fora daqui. Mas o que eu queria falar sobre a curiosidade, finalizei minha terceira corrida, a segunda e a terceira. Eu trouxe 2 rapazes, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Cada um deles eu levei por uma barbearia. Até brinquei com o segundo, agora o Leonardo, que eu trouxe aqui pro La Fuente. Hoje é dia, né? Ele disse, mano, né? Não entendeu a piadinha, né? Segundo, na sequência, falei pra ele. Sem tirar, que eu levo pra barbeiro. Ele disse, hoje é sábado, né? Hoje é dia. Daí entendeu a piadinha. Enfim. Era isso que eu queria dizer, só para não passar batido. Enquanto eu fujo da região do Barra, porque eu sei que no Barra não vai tocar o 12h03, deixei o último senhor aqui no... Deveria ser no 1625 da Diário de Notícias, o prédio. Sentido Zona Sul da Diário de Notícias, né? Mas ele pediu pra eu largar no outro lado da avenida, que ele queria dar uma caminhadinha, no caso atravessar a Diário de Notícias. Essa é a caminhadinha dele. Peguei ele numa oficina ali na Otto, provavelmente deixou o carro para fazer algum tipo de reparo e tava voltando para casa. Eu pensei, melhor que ele me deixe pifado em direção ao Barra para eu fugir da Zona Sul. Só para não passar batido, tá tocando, mas daquele jeito. Enquanto eu fujo do Barra, então, vou contar uma historinha rapidão, que eu já falei aqui uma vez atrás, e talvez muitos de vocês já saibam o porquê, mas talvez alguns não, como eu durante muito tempo nunca entendi por que principalmente os velhos
pessoas mais antigas, de mais idade, né? 60, e bons ouvidos para isso, 60, 70, 80 anos de idade, e principalmente os homens, né? Quando eles descem do carro, eles dão duas batidinhas assim, ó, papá, ou na porta, ou no vidro, ou no porta-malas, quando eles descarregam depois que fecham a tampa, papá. Já reparou isso? Você se deu conta que o pessoal mais antigo fazia esse movimento? Papá, papá. E tu sabe por quê? Sabe de onde saiu essa mania, esse hábito, esse costume, sei lá qual é a palavra correta para isso? Eu também não tenho certeza, porque eu já vi isso em várias vezes em filmes, né? O pessoal descendo de táxi dá dois batidinha na porta, enfim, no táxi, né? Com o objetivo é avisar o motorista que o carro está liberado. A partir daquele momento que ele escutar a batidinha, tudo isso porque o velho desceu agora e papá na minha porta ali, eu entendi, né? Então, tipo, ó, tá liberado, pode ir. Não tem mais nenhum risco, eu não tô preso no carro, já fechei a tua porta e tá tudo certo. Uma vez, há um ano, 2 atrás, eu comentei isso aqui na época, eu tava vendo um filme ou uma série, não sei, de época, né? Que gravada na época das carroças, das carruagens. E daí tinha uma cena que o taxista, não sei como é que é o nome, o cocheiro, acho que é cocheiro que eles chamavam, né? Tava finalizando uma viagem com os protagonistas, eu acho que era em Outlander. Eu acho que é Outlander, uma série muito legal, se vocês não viram ainda, por sinal, dei uma olhadinha. Eu acho que, inclusive, a última temporada, se não foi lançada, tá por ser lançada. Só tem que descobrir qual é o streaming que tá passando, porque eu cancelei todos. O ano passado só vi o YouTube. Mas eu tava vendo, então, mas não tenho certeza que se era Outlander ou não. Mas era o cocheiro finalizou, e daí o protagonista, não lembro quem era, ele desceu, fez a volta, pegou a valise, que eles chamam, né, a malinha que estava lá atrás, e bateu, e aí, daí ele falou, ele explicou, né, ali naquele contexto, que o cocheiro não tinha visão traseira, ele não tinha retrovisor, ele não sabia do que estava acontecendo lá atrás. Então daí isso aí eram 25 pila por Rua dos Burgueses, beleza. Só que tem que pegar na Jacuí, tá, é só subir aqui à direita. Fechou, bela corrida para se movimentar agora. Pegar aqui na Jacuí, no bairro do Cristal, bem pertinho, por sinal. Quantos metros de distância? Atualiza? Não atualizou ali ainda, só que eu posso dobrar aqui? Posso, né? Não sei se é proibido, acho que é proibido aqui, ainda bem que não vai vir ninguém atrás de mim. Eu tô descendo aqui a Pero Borba e eu agora dobrei a direita na Taquari. Eu acho que era proibido dobrar aqui, hein? Mas agora já foi, ninguém me pegou. Tudo certo. Pegar aqui em cima 618 da Jacuí e levar lá pra Rua dos Burgueses. Então é isso. A explicação ela é simples, mas quando eu vi essa cena na televisão, pra mim fez todo o sentido. É claro, né? Os carros antigos não tinham retrovisor, não tinha sei lá o que. E era um sinalzinho ali e tal, um hábito. Enfim, era só pra encher mochila steak mesmo. Medir 8, pegar o Calil aqui na Jacuí, levar pra Rua dos Burgueses, lá no Partenon. Bora subir o morro pra trazer a Carolina aqui pra baixo. Tocou aqui, lá em cima do Morro da Cruz. Se bem que eu acho que não é bem em cima do Morro da Cruz, mas é quase lá em cima do Morro da Cruz. Já vou virar a câmera, pegar a Carolina lá em cima para trazer aqui para baixo no Intercaps. Não é tão em cima, tá dando 1.2 km. Enfim, vamos virar a câmera aqui depois que abrir o sinal. E vou dar uma subidinha no Morro da Cruz. Vou mostrar para vocês, não é todo dia que eu venho por aqui, é uma região bem conhecida, popular de Porto Alegre. É um morro, tem uma junção lá em cima. Lá em cima, né? Lá em cima tem uma junção, aqui embaixo é tudo loteado, bonitinho. Tem uma cruz lá, bem no topo do morro, enfim, né? Uma vista maravilhosa da cidade, por sinal, só para não passar batido. É uma região que eu frequento pouco, porque as ruas são apertadas, tem muito cachorro e criança na rua, às vezes é difícil. Segue lá, moça. Segue lá. Segue lá. Pessoal aqui no golzinho quadrado. Todo mundo parado me olhando, apontando pro bonecão aqui. Vou virar a câmera e então mostrar o Morro da Cruz. Vamos lá, vamos subir.
Esse golzinho à esquerda aí, estão todos me apontando. Tem duas crianças sentadas no banco de trás e um casal na frente. Essa aqui é a rua, atravessei Albion, agora peguei a Santo Alfredo. Agora a direita aqui, Saldanha Gama, eu vou pegar. E depois vou subir a Santa Maria. Santa Maria, por sinal, o final dela é uma escadaria, porque ela não... Chega a ficar tão íngreme lá no final que ela não continua como rua, só como escadaria. Uma vez eu peguei o pessoal na escadaria, provavelmente eles moravam na escadaria, na parte que não tinha acesso de carro. Há muito tempo atrás. Olha só, mas uns espetinhos aqui à direita é bem interessante, hein? Tem que comprar um latão pra mim. Não, ainda não. Agora, logo em seguida ali tem a Santa Maria, a rua Santa Maria, que é a rua que dá saída aqui do bairro, né? É que atravessa a Bento, com retorno pro centro, no caso. As outras não atravessam a Bento, só lá pelo Carrefour tem que fazer o retorno daí. Essa aqui é Santa Maria à esquerda. Eu tô na Saldanha da Gama, agora eu vou pegar a Santa Maria. E aqui eu vou subir, mas não vai ser tanto, vai ser só um pedacinho. Ali vem descendo o Clemente Pinto, uma das linhas do bairro, ó, o 344.1. E lá em cima eu vou dobrar à esquerda na 26 de dezembro. E depois na rua Padre Mascarenhas, onde é a minha origem. Ou o meu destino, dependendo do ponto de vista, né? Onde eu pego a minha passageira, no caso. Apertadinho aqui, o cara não tirou o pé, hein, filho? Outro que não tirou o pé, seus filhos da puta. Seus filhos da puta. Dá uma olhadinha para um lado, outro pro outro, tudo certo. Mais uma quadrinha aqui, então. Não vai ser lá em cima do morro, vai ser no pé do morro, literalmente, que eu vou pegar a moça. Mas aqui já dá para ter uma noção, imagino que a câmera dê para ter uma noção do Morro da Cruz propriamente dito, né? Essa rua também, essa aqui é Santa Maria que eu falei, ó. Lá no final, vocês podem ver, ela vira uma escadaria, ó. Na próxima quadra, que já vou pegar a esquerda. E ela segue depois, ó. Depois da escadaria, ela segue como rua ainda e também chama Santa Maria. Uma vez eu peguei o pessoal lá naquele pé da escadaria, tava me aguardando ali, né? Deve morar na lomba ali e tal. Enfim, ó, local de partida alterado. A moça alterou o local agora. Ela deve estar lá em cima. Mas agora eu não vou subir. Agora eu não vou subir. Ela deve estar lá em cima, do outro lado da escadaria. E marcou errado, exatamente. Aqui também tem uma escadaria, ó. Ela alterou o destino agora, então ela não vai comigo. Ela não vai comigo. Ela esperou eu chegar aqui para alterar o destino, literalmente. Ela deve ser aquela moça, não sei se você consegue ver lá no meio da escadaria tem uma moça com camiseta do Grêmio, por sinal, ó. E ela tá com o celular na mão, olhando pro celular e olhando para baixo. Só que ela marcou errado, ela marcou aqui embaixo. E agora vai ter que descer a escadaria porque eu não vou subir. Eu só vou manobrar aqui, vou dizer que cheguei. E se ela não descer, viagem cancelada com sucesso. E aí, moça, vai vir ou não vai vir? Tá lá ela, ó. Cancelou. Mas que filha da puta! Não cancelou, eu tô rateando aqui. Não vai descer? Não vai descer mesmo? Que sacanagem, sabe? Que sacanagem. Essa é a escadaria da Padre Mascarenhas, então, tava citando a da Santa Maria. Eu não sabia dessa aqui. E a moça pediu do lado de cima da escadaria, só que marcou do lado de baixo. E ela alterou o destino quando eu tava chegando aqui. Só que é uma volta que tá dando 2 km para fazer a volta. E tem uma moça que tá parada lá, ela não se mexeu ainda, então não sei se é ela. Eu até acho que não é mais ela. Passageira pediu lá de cima, marcou aqui embaixo. Só no nosso, né, tio? Mas qual é o nome dela? Carolina. Então é lá em cima. Mas ela marcou aqui embaixo. Olha o adesivo aí. Olha só, o cara não tem nem minuto de sossego, tio. Vamos dar ali. Tô gravando aqui, ó. A Carolina me chamou lá em cima e eu tô aqui embaixo. Só que ela ela terou. Não, eu vou cancelar, não. Ela marcou aqui embaixo. Sim. Tem adesivo? Eu tenho o canal e tenho os adesivos. Eu me seguindo, deixa lá de baixo. Tu tá me seguindo? Falei, uma hora ele vai parar. Como é que é teu nome? É Diego. Manda um abraço, não sei se consegue aparecer, não sei se tu aparece aí. Manda um abraço pros guris, Diego. Abraço aí, pessoal, aí do Uber. Tu é motorista de aplicativo também? Também faço. E a tua esposa? É minha esposa, a gente olha. E vocês vieram me seguindo desde onde? Ali da Santa Maria. Aqui embaixo, tava subindo aqui pegar a moça. Passou na frente. Tá vindo alguém ali, não? Não. E tu, meu amigo, também é motorista de aplicativo, não? É que eu olhei ali o diário
Agora ela cancelou. Ah, mas é só no nosso aqui, ó. Valeu, meu velho. Essa época carnaval, ó. Tem que colar no lugar de maior fluxo se o senhor passar aí, cola. O pessoal vê o meu canal. Não, mas deixa comigo, eu vou dar uma olhadinha mais tarde. Tá, show de bola, diário de um homem. Agora cancelou, agora tocou de novo, aonde? Na Bento Gonçalves eu não vou buscar. Tá, teu nome é Diego, né? Diego. E a tua esposa? Paola. Paola, um abraço pra vocês, então vão trabalhar, né? Chega. No fim, cancelei, não ganhei porra nenhuma. O senhorzinho tá de zelador da rua ali. Ficou só no bico. O Diego agora vai manobrar, vai passar por mim de novo aqui. Ah, que sacanagem, tia. A moça pediu lá de cima e marcou aqui embaixo e ela cancelou e eu não ganhei porra nenhuma porque eu não cheguei no local de partida. Que palhaçada, só no nosso. Aí, ó, uma hora da tarde. Estamos indo aonde nós estamos indo, pessoal? No Dom Aurélio, imagino, né? Não, é no trabalho lá mesmo. Ah, tu trabalha lá. Numa confra. Eu imaginei que vocês estivessem no Dom Aurélio, não quis questionar, para não ser indiscreto. Mas deixa eu apresentar para vocês o Guilherme e a Roberta. Isso aí, né? Os meus passageiros da hora agora, que peguei aqui no Jardim Botânico, tô levando eles então agora pro Sicredi descobrir. E o Guilherme entrou todo bobo desde então. Por quê, Guilherme? Ele já chegou se sorrindo todo. Por quê, Guilherme? Porque eu já conhecia o canal, já tinha visto alguns vídeos no Reels, né? Alguns, bastantes até. E daí já ficava imaginando se um dia eu ia pegar Uber com o diário de um Uber. Tá, tu me acompanha no Insta, né? Acompanha no Instagram. Eu perguntei pra ele, tá aí, no YouTube, no YouTube eu não vejo. E eu perguntei, até motorista de aplicativos? Não. Não tenho nem carteira de motorista. Mas o engraçado é que ele disse que acompanhou uns rios e tudo, e sabe tudo da minha vida, inclusive me pediu os adesivos, já dei os adesivos pra eles, me perguntou, cadê o adesivo do Grêmio? Eu disse, não, o adesivo do Grêmio foi só uma piada, uma postagem que eu fiz em dia de Grenal pra aproveitar o hype do dia, né? E sabe tudo da minha vida, o que mais que tu sabe da minha vida? Sei que tu mora na Zona Sul. O que mais que tu sabe da minha vida? Que era na Cavalhada. Sei que tu é gremista? Ah, Trinão, tá brincando. Deixa ele não falar. Ah, tu é gremista mesmo? Sim. Ah, não sabia que tu tinha dito? Não é que eu digo. Eu cheguei a fazer uma série de vídeos. Claro, é que tu me acompanha no Instagram. Eu cheguei a fazer uma série de vídeos em 2017 e nós vamos acabar com o planeta. Lá atrás, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Sim, essa daí era clássica. Vamos acabar com o planeta. Isso, eu fiz uma série de vídeos naquela época lá. Inclusive porque o Grêmio foi rebaixado em 21, 22. Esqueci quando. 21. É um ano para ser esquecido, na verdade, né? Eu, inclusive, prometi naquela época que eu nunca mais falaria sobre futebol no canal. E nunca mais eu falei também, porque, enfim. Nunca mais há muito tempo, né? Aí veio. Não, nós não estamos falando sobre futebol, né? Apenas tu perguntou se eu é gremista. E é isso aí? É isso aí. Bom, pessoal, isso aqui não é um podcast, isso aqui é só um takezinho perdido no meio do dia, porque eu achei engraçado o Guilherme repercutindo quando ele me perguntou se eu sou da Zona Sul. Como assim? Tu só me acompanha no Instagram e tu sabe onde eu moro? Só falta dizer onde é o nome da minha casa, que eu falo direto nos vídeos. Ah, isso daí eu vou saber. Mostra que ele não vê os vídeos até o final. É cafofo do sol. Eu sempre preciso quando eu tô voltando pra casa. E a frasezinha clássica tu não deve saber também, né? Ah, eu não me recordo. Tá, em respeito a Roberto, eu não vou falar aqui, porque... eu não vou falar, mas o pessoal sabe aqui, daí eu te aconselho a ver esse vídeo do início, que eu sempre largo no começo, né? E tem que me seguir lá no YouTube também, tá? Tá, vou te seguir no porque YouTube. se tu vai ficar órfão de mim, porque Instagram tem como eu te falei antes, o Instagram não tem colocado mais nada. Tá certo. Tá? Quer mandar um abraço pro pessoal aí? Mandar um abraço pra família tricolor da Zona Sul. Tamo junto. Tu é da Zona Sul também? Sou da Zona Sul, Da onde? criado. Aonde tu mora lá? Não moro na Zona Sul mais, né? Sim. Agora eu moro no... Vocês moram aqui onde eu peguei vocês? Isso, mas eu sou do Belém Novo. Ah, é sul, é extremo sul. Isso. É extremo sul. Nascido e criado. Então tá, vou finalizar a viagem com eles aqui e daqui a pouco a gente segue nesse vídeo sem pauta e sem vergonha. Feito, que queridos o casal. Show de bola. É pra isso que eu vivo. Isso é legal, esse reconhecimento, essa troca com o inscrito é muito legal, sempre é. Independente se é motorista de aplicativo, se é passageiro, se é... Enfim. E eu sou um curioso mesmo. Diz que nem carteira de habilitação tem, nunca pensou em dirigir na vida, aplicativo no caso. E me acompanha, sabe um monte de coisa de mim, só pelo Instagram.
Eu não tinha essa noção que o Instagram também tinha esse alcance. Pra quem não me acompanha no YouTube, sabia que os caras também sabiam bastante coisa a meu respeito. Agora vamos tentar ali, né? Vamos ver, tô com uma viagem de 8 pila mínima do Comfort pra buscar aqui no Zafari da Pan-Americana. Só que é uma viagem de 300 metros. Eu tenho certeza que a mulher vai estar com o carrinho lotado. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Vamos arriscar, porque eu também estava a 500 metros de distância. Porque se der match, é uma relação de 6 pila por km, nada mais. Não rolou no Zafari, pelos motivos acima citados, supra citados. E eu acho agora que eu tô indo buscar a Amanda Schenkel e seu namorado. Só acho, porque a Amanda Schenkel, a chefe dos pretinhos, porque, pelo que eu lembro na minha cabeça, o nome do namorado, marido na verdade, da Amanda, é esse cara aqui que eu não vou falar para não expor o rapaz que não é uma pessoa pública. E o endereço é onde eu levei os dois uma vez, a Amanda Schenkel e seu marido, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. E tô chulhando para que seja o mesmo, porque a Amanda Schenkel é chefe dos pretinhos, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, e o ano passado ela foi responsável em me mandar um abraço no programa, né? Só que ela não pegou os adesivos ainda. Por sinal, tem que mandar uma mensagem pra moça lá do GZH. Até hoje ela não me deu uma satisfação sobre a entrevista que ela fez comigo, sobre a matéria, né, que ela fez comigo outro dia. Tô chegando aqui, vou ver se é. Eu não vou filmá-los, com certeza, não. A não ser que ela peça. Bom, não tem ninguém aqui. É justamente aqui. 333. Passei. Vamos ver se é. Tem um senhor ali que eu não consegui enxergar, não é. Ah, que pena. Bom dia, Cláudio. Ele mesmo. Tá ok, tô aguardando. Obrigado eu. Não é. Ai, que bruxada que eu dei agora. Oi? O senhor gostou? Diário de um Uber no YouTube, dá uma olhadinha lá depois. Eu falo umas bobagens na internet de vez em quando. É mesmo? Aham. É, conta meu dia a dia. Essa senhora que eu vou levar? Então tá. Obrigado, senhor, um bom final de semana. Bom, não é a Amanda, mas o Cláudio Roberto é um gente fina pra caramba. Eu vi uma senhora que, segundo ele, é a secretária dele, que eu vou levar lá pra Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Bom dia, senhora. Vamos na rua? Coisa querida, senhora, toda enfeitadinha, toda rebocada, toda se preparando para voltar para casa depois de uma jornada de trabalho, sei lá de quanto tempo. Enfim, foi só coincidência da minha cabeça, né? A Amanda mora por aqui na Borges, como eu falei no take anterior, e o nome do marido, eu não sei se é o mesmo, ou é parecido, ou é o que vem na minha cabeça. Desse meu último passageiro aí. E daí eu já viajei. Literalmente já viajei. Agora estou mostrando aqui essa região dos açorianos que eu acho maravilhosa, plasticamente falando. E eu vou ali no posto do Almirante para mijar, se não tocar nada até ali. Não deve tocar, essa região aqui não tem ninguém trabalhando essa hora, né? Se tocar é no Praia de Belas, e agora são 20 para as 2 da tarde. Também não é um horário bom para pegar em saída de shopping. Então eu tô no meio que num limbo aqui. Mas eu preciso mijar, vou ali. Depois eu saio daqui, fujo, vou em direção ao Menino Deus, ou Cidade Baixa, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. E seguir minha jornada. Estamos direitinho nas metas aqui. Já tem 9 corridas. Mais de 50 por hora. Então tá tudo encaminhado para que seja um dia de meta batida, né? Fácil não vai ser, com certeza. Mas eu tenho certeza, com o perdão da redundância, que se eu baixar a cabeça e trabalhar focadinho, eu consigo. Que cara filho da puta é esse, sabe? Esse estagiário de merda. Eu acabei mostrando aqui no Poço Almirante, tava com fome. Que horas é o jogo hoje, meu bruxo? 6? O jogo é 6 hoje?
Tô te perguntando, o jogo é às 6? Não, acho que nem tem hoje, mano. Tem, Grêmio Novo Hamburgo. É? Vocês não estão indo pra lá? Vamos dar um chego ali agora. Eu tô vendo que tem 3 gremistas aí, não estão indo pro estádio? Não. A gente tá indo um pouco mais pra frente. Ah, tranquilo. Mais perdido do que eu. Grêmio Novo Hamburgo, só não tenho certeza do horário, acho que é 6 ou 6h30. Eu só tava na dúvida. Enfim. O que eu tava falando do filho da puta do estagiário? Deixa eu só sair, amigo. Deixa só eu sair. Puta que pariu, sabe? Tem cada um que parece dois. Eu acabei mostrando aqui, passou uns 15 minutos. Daí quando eu liguei, eu disse, tá, vou ligar X então agora, né? Liguei X, daí eu pensei, primeiro vamos rapidão tirar as preferências de viagem, que vai vir todos os refugos para GPA possível e inimaginável. Não deu tempo. Tocou 37 pilas para rodar a vida inteira lá pro final de Viamão, na parte rural, perto de Itapuã. Não sei nem o nome da rua. Recusei. E daí consegui finalizar as preferências de região, no caso, tirar toda a GPA. Então tá, agora vamos pegar só cuida de Porto Alegre, tá tudo certo. Que vem o primeiro refúgio de Porto Alegre. Não veio? Ficou uns 3 minutos parado no aplicativo. Isso não é possível, que não tem nenhum refúgio na região da Cidade Baixa, no X. Eu tô com o Comfort. 22 pila para levar para uma rua que nem sabia que existia, que chama Ernesto Dornelles. Dizia área de risco no bairro Jardim Carvalho. Eu não sei onde é essa rua, Ernesto Dornelles. O hospital eu tenho certeza onde é. Vou todo dia, por sinal. E um detalhe, eu vou pegar o rapaz ou na parada do T1 aqui na Ipiranga, essa parada que tem aqui, ó, ou então ele vai estar vindo da quadra de areia. E se eu desconfiar que ele estiver vindo da quadra de areia, ele não vai comigo. Não, tá de jeans e tênis. Ele ali? Tá de jeans e tênis, tá saindo do shopping mesmo. Olá, boa tarde, Adria. Isso. Tudo bom? Feito então, hoje eu conheci a rua Ernesto Dornelles. Não sabia que existia a rua com esse nome, para quem não pegou referência, é um hospital de referência aqui de Porto Alegre. O Ernesto Dornelles é associado, conveniado ao IP, né? Pelo que eu acho, não tenho certeza. Enfim, a rua Ernesto Dornelles então fica aqui no bairro Jardim Carvalho, como tinha dito antes, nessa parte aqui que chama IP. Coincidentemente ou não. Será que é coincidência agora? Agora estou na dúvida. Quem foi Ernesto Dornelles? Vou perguntar pro Google quem foi Ernesto Dornelles enquanto eu busco a dona Terezinha. Quem foi Ernesto Dornelles? De repente o cara foi um militar político brasileiro influente, primo de Getúlio Vargas. Atuou como interventor e governador do Rio Grande do Sul, senador da República e ministro da Agricultura. Cala a boca, merda! Principais atuações... mas enfim, eu queria saber se ele tinha alguma coisa a ver com interventor e governador do Rio Grande do Sul. Foi interventor federal no Rio Grande do Sul entre 43 e 45 e eleito governador pelo voto popular entre 51 e 55. Gostei dessa brincadeira. Perguntando pro Google. Agora, quando tiver uma dúvida,
Eu não vou ficar aqui, porque não sei o que, qual é o nome do loteamento. Pergunta pro Google, te responde na hora. 2h15 da tarde. Peguei um ranço do tal do... Mas um ranço do tal do pisca-alerta, sabe? Eu tenho vontade de vezes parar só pra xingar os colegas. Tem que tomar cuidado com isso. Tô aqui no aeroporto, não sei se vocês conseguem... Já pegaram, já sacaram. Desculpa aqui. Tô aqui no aeroporto, deixar uma passageira que passou a noite inteira com diarreia. Segundo palavras dela com a tia Tereza. No telefone. E daí cheguei ali tô acessando na hora de embarque, no caso, para desembarcar a minha passageira, que passou a noite inteira com diarreia. Segundo palavras dela mesmo, com a tia Tereza, ao telefone. E tinha um colega de um louco que vinha pela esquerda com o pisca-alerta ligado, se arrastando, procurando vaga e comendo faixa, tudo junto ao mesmo tempo, sabe? E foi se jogando, até que ele achou uma vaga e parou. Eu peguei um ranço desse tal de pisca-alerta, sabe? Puta que pariu, eu não consigo ver um carro com o pisca-alerta ligado, que eu tenho vontade de parar e xingar o colega, mas tem que tomar cuidado com isso. Parar aqui, ó, na área do X, no setor 1, que agora tem as plaquinhas bem grandonas lá, ó. Setor 1. Esse padrinho tá atrapalhado hoje. Ali à direita tem o totem que diz setor 1, ó. Eu nunca peguei um passageiro nessa situação ainda. E a vez que eu peguei, tocou e ele tava errado, tava lá em cima. Faz tempo que eu não venho aqui pro sinal. Vamos ligar o X agora. Esqueci de olhar o relógio na hora que eu entrei. Eu entrei 3h04 e então eu tenho mais 6 minutos. Tranquilamente aqui dentro, agora são 3h07. Então até as 3h13 eu posso aguardar sem medo de... Sem medo não, né? Até as 13h12 eu vou esperar, porque vai que tem a mala, né? Não, vou para em Boabas. 18 pila para Canoas eu não quero. 18 pila do aeroporto para Canoas eu não quero. Nem que eu saia vazio em direção à Serra. Tocou justamente aqui no setor 1, onde estou agora. E a Samara não está aqui. E eu não vou fazer nenhum esforço para pegar ela, porque é uma viagem de 15 pila com muito desaforo ali para Plínio Brasil Milano. Mas só tenho 2 minutos para aguardar pelo relógio do estacionamento e é só que eu vou esperar. Se ela vier até aqui, na área 1, onde está marcado, ela vai embarcar. Caso contrário, ela vai ter que esperar o próximo. Porque ninguém é bobo aqui. Mais uma vez eu vou falar sobre isso, sabe? Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Alguém inventou a porra daquele zoneamento da área do aeroporto, que, na minha opinião, é perfeito. Eu sempre pensei nisso. Na época que eu fazia plantão com o velho, com o Juliano, naquele posto que tem ali embaixo do viaduto, e antes da pandemia, quando tinha um fluxo muito maior de tudo na vida, toda a vida acontecia de uma forma muito mais intensa. Cada vez que tocava uma corrida, nas horas que a gente fazia plantão, era a hora que chegava 6 voos por hora em Porto Alegre. Então, estava sempre empilhado de motorista ali. Era um caos, às vezes, tu achar o passageiro. Por vezes, tu tinha que sair, descer do carro e gritar com o megafone: Ana Paula! Cadê você, Ana Paula? Que nem o Rogério fez outro dia no vídeo dele. Eu sempre discutia com os guris. Cara, tinham que zonear isso aqui, tinham que colocar slots A, B, C, no caso colocaram 1, 2, 3. Perfeito, perfeito. E as placas estão bem sinalizadas, tem um totem gigantesco de 2 metros de altura que diz setor 1, 4 vagas, não sei o que, área de embarque do Uber. Tá ali. Eu posso voltar lá e fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem. Só que eu pergunto, avisaram os passageiros? Avisaram os passageiros que existe um setor, ou que existem setores para que eles aguardem os motoristas? Por que eu tô falando tudo isso? Eu não peguei passageiro, não sei se vocês percebem, eu estou saindo com as mãos abanando literalmente aqui do aeroporto.
né? Porque ela não apareceu lá no meu lugar, onde eu tava, no setor 1, que é o primeiro, logo que tu entra na área do aeroporto, é o primeiro, e tinha um colega na minha frente, parado ali também, provavelmente esperando corrida. Enfim, eram nós dois ali, e nenhum passageiro ali. E tinha uns 40 passageiros, tudo lá embaixo da passarela, onde diz setor 5. Minha leitura, eles não sabiam que tem que se posicionar. Eles não veem o aplicativo. São um bando de preguiçoso para se orientar. Ó, existe um setor aqui, ó, e eu tenho que aguardar o Uber no setor que tá aqui. De que adianta essa merda desse loteamento de vagas se não avisa os passageiros? De que adianta? Ou tinham que colocar um funcionário ali da Uber ou do aeroporto, do raio que o parta, para orientar. Essa mesma discussão eu já trouxe lá atrás, há muito tempo atrás, quando fizeram a área de embarque e desembarque dos aplicativos, que é na pista da esquerda, na pista de fora, né? Para não confrontar e não colidir com a pista interna, que é dos taxistas. Só que pergunto se eles avisaram os passageiros na época que era lá, para lá que eles tinham que se movimentar. Não avisaram. Pereira Franco pro aeroporto, vamos lá só para se irritar de novo. O cara não tem um minuto de sossego. Gosta de se incomodar mesmo, né? Pegar aqui na Pereira Franco para levar pro aeroporto. Para depois filmar isso de novo para vocês e mostrar talvez essa papagaiada que é lá. Né? Lá atrás, quando eles implantaram a área de embarque e desembarque, ninguém sabia dos passageiros aonde é que a gente estava, porque ninguém foi informado. Não sei, eu não uso aplicativo de passageiro para ter certeza que não são informados, mas eu acredito que não, né? E não tinha ninguém para avisar. Deu pessoa que chegava de fora, que não era do norte de Porto Alegre, não sabia para onde tinha que ir. Hoje essa situação já normalizou, o pessoal vai para aquela região ali. Só que agora está todo mundo embolado no setor 5. E os outros 4 setores não tem ninguém. Por quê? Porque ninguém avisa esses merda que eles têm que se posicionar para facilitar a vida de todo mundo. Senão vai todo mundo parar naquele mesmo cantinho, como sempre aconteceu, e daí dá um caos, trancar trânsito, PTC multa e o caralho a 4. Enfim, é legal quando fizerem, quando acontece é legal quando essas adaptações, alterações, atualizações acontecem. Só que a gente tem que ser informado. Outra, não me avisaram via aplicativo, motorista aqui, ó, que existiu, descobrindo sozinho. Ninguém me contou. O aplicativo não me contou que tinha essa área ali, né? Então eu acho que eu não deveria ser avisado através de uma notificação. A partir da data tal, a área de embarque do aeroporto será zoneada em setor patati patatá. Não, também não me avisaram. Deus novatos estão tudo lá, pendurados no mesmo lugar que os passageiros preguiçosos que não lêem aplicativo. Cadê a moça? Hoje é teste de paciência. Sinal que não é para eu voltar para o aeroporto, né? O passageiro só mandou estou chegando. Já resolvi que eu não vou voltar para o aeroporto. E que eu não vou levar passageiro para o aeroporto. Já resolvi que eu vou cancelar essa corrida. Só vou esperar mais 33 segundos a partir de agora. Onde? Onde? Ela deve ter pedido errado. Deve estar no Vantajão, provavelmente. Tem um supermercado aqui do lado, chama-se Vantajão. Então ela deve estar ali, porque eu estou num prédio comercial, hoje é sábado, né? Não deve estar funcionando. Ela só mandou um onde. Eu não vou nem responder. Tô com preguiça, não ativou a notificação dela também pra eu ver onde tá o PIN dela. Outra que não sabe mexer no aplicativo, sabe? Pede no automático, não sabe onde marca, deixa o motorista esperando, só manda um estou chegando, mesmo que ela não estivesse aqui onde estou porque ela pediu errado, ela não estava onde ela marcou porque ela mandou que estava chegando. O passageiro não apareceu. Vamos desligar o X. Desliguei o X. Então agora vamos pegar o viaduto aqui, o Eduardo Witzik, em direção à terceira perimetral, e entrar no travesseiro de novo. Fugir dessa região aqui, que essa região é completamente desabastecida de passageiro num sábado à tarde. E daqui o Vantajão. Não sei se ela estava ali, mas é para o aeroporto, a viagem não devia ser. Ou devia ser, talvez, né? Eu comprar a aguinha e os biscoitos
para não depender da moça do avião. E você sabe minha teoria sobre corrida pro Iguatemi sábado de tarde, né? Você sabe minha teoria, né? Eu recuso como se não houvesse amanhã e depois de amanhã, inclusive. Mas peguei uma aqui só para ver qual é que é. Só para testar ali a máquina, só para testar ali o estagiário, só para testar ali o movimento. Pegar aqui na Gomes Jardim 11h20, levar pro Shopping Iguatemi. A moça, agora são 4h12, é o pior horário do Shopping Iguatemi em relação a fluxo de entrada e saída. Numa semana normal é agora, é de agora até umas 6 da tarde. Mas peguei. Vamos testar ali. Quando chegar lá eu gravo para saber se me arrependi ou não. Vamos ver então se eu vou passar raiva ou não. Deixei como de costume a passageira aqui na entrada B, induzi o desembarque. E agora eu tenho todo o shopping à minha disposição. Já tocou, 13 pila, pegar na principal em direção a Bordini. Agora tu veio, merda. Bruno aqui na principal. E não, ó. Sem nenhum argumento para passar raiva no dia de hoje. Movimento bem normal, bem tranquilo. E agora é só aguardar o Bruno, que não está preparado para o meu sucesso. E não está aqui ainda pronto, me aguardando, né? Ó, lá vinha um rapaz correndo, olhando no celular, procurando as placas. Não, não é comigo. Aqui, Bruno. Aqui. Achou? Vem. Bem-vindo. Não. Mais um, Bruno. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Bruno. Ei. É outro rapaz, não é aquele lá. Por isso que não veio. É Bruno? Estou. Vamos. Ah, não coube ali, tio. Deixa eu mostrar um recebido pra vocês. Ai, que pena que não coube aqui. Recebido. Lucas Barcelos, um abraço, meu bruxo. O Lucas Barcelos, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. O Lucas e o Rodrigo, a dupla de amigos, motoristas de aplicativo, seguidores e retardados, nós gravamos agora, semana passada ou retrasada, um episódio do podcast. Aquele mesmo, sem pauta e sem vergonha. Foi bem legal. Por enquanto é um episódio inédito, alerta de spoiler, já falei pra vocês, né? É o único que teve que tiveram dois participantes e tal. Foi bem interessante. Trocamos uma ideia, passamos... Enfim, aquela coisa que eu espero que, se vocês não estão acostumados ainda, que se acostumem. Padre Leopoldo Brentano, Arena do Grêmio, recusada com sucesso. Alerta para passar longe. Enfim, o Lucas e o Rodrigo então tiveram no Moisés há 2 semanas atrás. Gravamos um podcast. Por que eu tô falando disso agora, assim como quem vai a merda? Até que ficou legalzinho, ó. Combinou. Só que não vai caber o suportezinho aqui do Moisés. Vou ter que deixar solto no carro. Vou testar ali, inclusive. O Lucas, ele tem uma loja virtual de roupa masculina, JP Multimarcas Store. Esse é o arroba dele. Até falei para ele dar uma encurtada, dar uma melhorada, para ficar mais fácil de gravar e de divulgar. JP Multimarcas Store, dê uma olhadinha lá. Ele trabalha com roupa masculina, basicamente, mas tem criança, infantil, tem feminino também. E ele me deu, ó, tem até um canudão aqui, ó. Será que é uma boa tomar de canudo? Não sou dessas coisas, sabe? Tomando de canudinho. Se eu tivesse um canudinho, eu chupava você pra dentro do meu mundinho. Então o Lucas me deu uma camiseta muito boa, por sinal, malha sensacional da Zara. Uma cor maravilhosa, cor de rosa, bem como eu gosto. Eu tenho umas 2 ou 3 camisetas cor de rosa. E ele me deu uma camiseta de presente dessa lojinha dele. Fico lisonjeado, porque não é esse o objetivo do... Não tô chamando ninguém pra ficar me dando presente aqui. Mas enfim, partiu, foi espontâneo da parte do Lucas.
Só que a camiseta não serviu. Infelizmente, as tetinhas ficaram marcando. E ele me deu o tamanho maior que ele tinha. Pelo menos o que ele tem em pronta entrega lá e tal, né? E 803, pegar na Dona Leonor pra levar pra Nilo Peçanha. Essa aí me interessa porque é curtinha. Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe faz também. A minha dúvida é se eu jogar essa garrafa em qualquer lugar, jogar assim no banco, como quem vai a merda, se ela vai vazar. Eu acredito que não, né? Não é pra vazar. Esse é o tipo de produto que não deveria vazar. Porém, todavia, entretanto, a minha ideia, na verdade, é largar aqui no suporte do banco, aqui no meio dos bancos, até para os passageiros fazer mais uma propagandinha do canal. Por que eu não fecho essa merda? Paciência, Darião. Bom, enfim, a camiseta não serviu. E, infelizmente, porque eu adorei a malha, eu adorei o tecido. Acho que é isso, né? Vira a água, Cíntia. Vira a água. Ah, aqui não fechou direito. Por isso que tá virando. Ah, agora acho que fechou direito. Tá, te busquei, ó. Lacradinha, vezadinha, eu que tava rateando. Daí o cara pega aqui, ó, aí. Que cena bonitinha é essa, né? Gostei, bem prático. Na embalagem diz que dura 4 horas uma água congelada. A minha dura o dia inteiro, né? Porque eu trago ela congelada, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Né? Venho com 2 congeladas e com 2 não congeladas. E tenho água o dia inteiro. Mas vamos testar ali. É interessante, esse produto aqui é interessante. Vou testar no dia de hoje aqui. Que pena que não deu aqui. Mas enfim, depois eu acho um lugar que fica mais prático para largar a garrafinha. Tá, então eu fui devolver agora buscar ali Carlos, Dona Leonor 94, não sei o que, do Bosque, que tem bem no meio da rua, né? O nome daquele Reserva do Bosque, eu acho que é isso o nome. Então eu tinha combinado com o Lucas que eu ia devolver a camiseta pra ele, né? Porque não tem por que eu ficar com uma camiseta que não me sirva. E volta pro estoque dele, ele vende. Que esse é o negócio dele. Pensei em dar pros guris, mas os meus guris são mais magros do que eu. Pelo menos por enquanto, né? Um dia eu fui mais magro do que eles são agora. Mas isso já faz muito tempo. É um assunto para um outro podcast. Fui devolver a camiseta pro Lucas agora, antes da viagem que ele veio pro Guatemi, por sinal, ali no bairro Partenon. E daí ele me agraciou com essa garrafa aqui, bem boa. Eu só tenho que me adaptar a ela e ela se adaptar a mim, mas eu acho que tem tudo para dar certo. E então, Lucas, muito obrigado. Valeu pelo carinho mais uma vez. Eu disse que não precisava. Eu entendi a tua intenção na camiseta, curti a camiseta, que pena que ela não serviu, marcou as tetinhas. E numa próxima coleção aí, se tu quiser te pedir um número um pouquinho maior para eu experimentar, fica a dica, tá? De repente, inclusive eu compro de ti. Porque eu preciso dar uma renovada nas minhas também. Inclusive que já tem algumas que estão tudo com o cinto marcado. E daí, então não precisava, me deu essa garrafa, todo bobo. Então tu segue lá. Tá interessante. Não sei se o Lucas também comercializa esse tipo de produto, mas eu sei que ele comercializa. Ah, e tem mais um aspirador que eu não trouxe. Ele me deu no dia do podcast um aspirador portátil de veicular, que por sinal tá lá em casa, eu nem coloquei ele em funcionamento ainda. Eu vou trazer amanhã, outro dia, e vou mostrar como é que funciona e tal, com carregamento USB. Sim, o Lucas também me deu um aspirador pro Moisés, segundo ele não é pra mim, é pro Moisés. JP Multimarcas Store, sigo lá ele no Insta, dê uma olhadinha lá nos produtos dele lá e tal, se te interessar. Ele tem pronta entrega, ele entrega em Porto Alegre grátis e tal. E, enfim, eu acho que então, já procurando alguma coisa, eu acho que tu vai encontrar lá. Tá feito minha... Não é nem merchan isso aqui, é o meu agradecimento, né? Minha retribuição a um presente espontâneo com um carinho do Lucas Barcelos. E agora eu pegar o Carlos. Tá ali tirando foto de quem, Carlos? Tá tirando foto de quê, Carlos? Ah, o cara não tem minuto de sossego, tia. Onde eu ligo aqui?
E olha, parou. E olha, parou num lugar improvável de parar. Aqui não é de parar. Deixa eu mostrar pra vocês onde estou. Bem de frente a usina do gasômetro aqui na Rua das Andradas, onde eu trouxe os dois meninos aqui pra cá. Agora são 6h38. Confesso que deu uma cansada, sabe? Eu fiz um monte de corridinha. Ó, tocou. Duque pra Júlio de Castilhos. Que preguiça. Vamos dar ali. Ah. É aqui, ó, só tá fechado o estacionamento. Vocês acessam por aqui, ó, ali, ó, o restaurante, ó, naquela primeira plaquinha ali, ó, tá vendo ali? Passa por baixo do pórtico ali, só que tá fechado pra deixar vocês lá dentro. Feito, pessoal. Deixa eu tirar minha bolsinha aqui. Tenha uma boa noite. Obrigado. Excelente final de semana pra vocês. Agora era no Dom Aurélio. Aquele casal que eu trouxe mais cedo aqui pro Sicredi. Eu jurava que era pelo horário, né? Que era no Dom Aurélio. Pizzaria que tem famosa aqui da Zona Norte. Serve rodízio de bastantão e tal. Aquela hora tava lotado, por sinal. E agora já tem fila de espera. E são só 7h05 da tarde. Então esse pessoal do interior, não perguntei de onde são. Muito tímidos. 4 só pra não passar batido. Só pra dar argumento pra aqueles que me xingam, que eu levo 4 passageiros. Mas gente boa, pessoal. Entraram mudo, saíram calados, estavam constrangidos. Rapazinho, magrinho, que vem na frente do meu lado aqui. Com os braços assim, ó, pra não me encostar em mim. E mesmo que ele quisesse, só se ele fizesse assim. Ó, 30 pila pra Érico Veríssimo 3. Eu fiz essa corrida ontem. Ah, não. Foi coincidência. É que ontem eu peguei uma corrida que era pra Teatro Renascença logo depois que eu vim pro Lindóia. Ontem eu não gravei, né? Agora que eu me lembrei. E agora aconteceu quase a mesma coisa. Só que ontem eu peguei na rua Caracas, eu acho. Aqui no Lindóia. E levei pro Teatro Renascença, Érico Veríssimo 307. Agora eu vou fazer o retorno, pegar no Boulevard Laçador. Olha que volta que eu tenho que dar pra pegar a Bianca. Tá, mas tudo bem. A corrida é boa, 30 pila lá pra Érico Veríssimo. Lá no bairro do Menino Deus. Teatro Renascença 77 da tardezinha em Porto Alegre. Só pra registrar como esse filho da puta é um filho da puta. Ele não dorme nos trabalhos, impressionante. Aí está. 7h38, finalizei aqui no Renascença. De quando tava chegando aqui, tô com espera. 15 pila, Pascoal Pereira. Com mais 4 de dinâmico. Tá, fechou. Peguei a corrida. Daí quando eu parei na sinaleira da Venâncio com a Érico, pensei, por que tá tocando tão antes, né? Tocou, tá lá na Lima, faltava uns 3 minutos pra chegar aqui. E daqui até os Alfa da Getúlio é pelo menos mais uns 4. E daí cancelei. Beleza. Cheguei aqui, finalizei a corrida. Tá com mais. Agora perdi um. Tá com mais 10 de dinâmica. E o filho da puta tá me dando mais 4.
Por isso é importante também por isso é importante andar off, pessoal. Confesso que agora nos últimos meses eu meio que abandonei essa estratégia, porque tem menos corrida, a cidade está esvaziada, então acaba que tu estando sempre on, agiliza a próxima, né? Às vezes acontece de tocar em espera, e daí tu não perde aquele tempo pensando o que tu faz da vida, que nem agora, o que eu faço da vida. Mas o estagiário se prevalece nesses casos, né? Sempre te manda uma dinâmica menor quando tu tá chegando, quando tua corrida espera. Ou quase sempre. Ou nunca saberemos, na verdade, né? Mas é isso, agora deixa eu só me posicionar em algum lugar pra esperar. Tocou agora R$39 pra Lomba do Pinheiro, 46 pro Beco do Paladino, com mais 12,50. Não, agora tem que fazer corrida curta. Agora tem que fazer corrida de 2 km pagando com mais 10, 20 pila, né? Mas ele quer mandar pras pontas, lá pro raio que o parta. O Beco do Paladino, que é lá perto de casa, por exemplo. A corrida tá boa, 47 pila. Se fosse a última do dia pra mim. 39 pila pra Lomba do Pinheiro, dava pra encarar também, se não tivesse dinâmica nos puff. Enfim, o estagiário sempre jogando a favor dele. Nunca a nosso favor. Parar aqui na Getúlio, do meio da Ilhota, na verdade, e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. É aqui, né? Aqui, ó. Feito, gurias. Uma boa noite pra vocês. Um excelente final de semana. E parou. Parou. E tu também cala a boca, amanhã. 8h30 da noite. Tá adiantado aquele relógio ali. 8h30 agora, 8h30 da noite. Fiz um bate-volta agora, delícia, pessoal. Passei raiva um pouquinho ali na Getúlio, quando tava falando com vocês a última vez. Daí tocou uma 33 pila pro Intercap em 15 minutos. Tá, vamos embora, parar de passar raiva aqui. E vamos fazer. Ele queria fazer as curtinhas dentro dos puff, né? Rapidinho, aquela coisa toda. Mas não adianta, não vem mais. Aquela época que o cara fazia um monte de corridinha, com mais 15, com mais 10, com mais 12 ali, de 10 minutos, não existe mais isso. O estagiário faz de propósito, só para nos enlouquecer. Parar aqui na frente. João Manuel, para ver se toca alguma coisa. Ah, mas tá 9,50 no praia. Será que vale a pena eu ir até naquela região ali? Aqui no centro não tem nada. Tá, daí larguei o senhor lá no Intercap, na Elia Cirne Lima. 15 minutos a corrida, 33 pila, e ele tocou R$40 para 20 minutos de corrida. Eu busquei 5 mais ou menos ali no Natilha Bilíbio. Resumindo, foram R$73 em um pouquinho mais de meia hora. 40 minutos, talvez. Que delícia, né? Isso seria normal se fosse dezembro. Se fosse final de semana cheio, início de mês, de outubro, de novembro. Mas num sábado de fevereiro, é delícia. É pra se comemorar. De fato foi. Mas agora o mapa já ficou cor de abóbora de novo. Dinâmica agora só lá no Barra, no Praia. Daqui uns minutinhos vai ter na Arena também, mas lá eu não vou nem pensar. No Iguatemi também tem. Tá com 8 pila no Iguatemi. E lá na região do Partenon, onde eu vim agora, continua com dinâmica. 10h25. Enfim, por enquanto tá uma noite gostosa. E a meta falta só 18 pilas para bater. E não são nem 9 horas da noite. E apertado. Deu. Desapertou. Rua Doutor Barcelos, bairro Tristeza, Vila Assunção, sei lá, esse canto aqui nos barzinhos. Depois dessa podemos finalizar, né? Já fiquei off aqui? Já fiquei off, tudo certo. Trouxe 2 senhorinhas. Senhorinhas não. Deve ser, sei lá, 65, 70 anos de idade, talvez menos. Depois elas vão ver esse vídeo e vão ficar bravos comigo que tô chamando de véia. Mas numa estica, é assim que fala, né?
É assim que fala, mas estica pro 431 aqui, um bar que tem aqui na Doutor Barcelos, tem música ao vivo, tá sempre lotado, e pela quantidade de carros que tinha estacionado na rua agora aqui, deve ser mais uma noite bombástica, bem velho. Mas enfim, as duas senhoras que eu peguei ali no bairro Nonoai, eu adorei esse Uber, não sei o que, bababá. Pensa no engajamento com redes sociais que as duas têm. Porque eu vou curtir, porque eu vou compartilhar. Daí eu descobri uma delas, Daisy, eu acho. A Iracema foi quem pediu o carro. E a Daisy. Eu tenho um outlet, eu faço venda online no Facebook, eu não estou conseguindo meus inscritos no YouTube para fazer live no YouTube, porque o YouTube é mais difícil, mas no Instagram tá faltando não sei quantos, todas engajadas, tudo legal. E daí, numa euforia, numa animação, numa juventude inacreditável. Delícia de viagem para finalizar esse dia e essa semana, que para mim foi bem pesado, mas com meta cumprida mais uma vez, graças a Deus. E agora são 9h30 da noite, 9h33 para ser mais exato. Tô aqui na Venceslau Escobar, saí da Vila Assunção, agora vou pegar a Pereira Neto aqui em direção ao Tapete e vou me entrar para dentro em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida. Sobre amanhã tem o 8º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. Amanhã é com o Matheus Mujica, @mujica.driver. Já sigam ele no Instagram. No dia que ele está começando no Instagram, na verdade, tem poucos seguidores. Tinha menos de 100 quando a gente gravou. Eu falei para ele, prometi para ele, Matheus, quando finalizar esse vídeo aqui, ou seja, amanhã dia 8 de fevereiro, quando finalizar, tu vai ter pelo menos 500 inscritos. Então eu conto contigo aí, meu bruxo, que tá assistindo até o final. Logo terminar aí, abre teu Instagram e procure lá o Matheus, @MujicaDriver. E deixa um comentário lá no último post dele dizendo que vocês chegaram através do canal Diário de Uber, através do amigão aqui, tá? Então fica o convite. Amanhã eu não vou fazer vlog, vou trabalhar porque eu tenho que fechar a missão do estagiário ainda, faltam umas 20 corridas para pegar uma fortuna. E segunda-feira voltamos então com a programação normal, e eu ainda preciso definir qual será de fato a programação normal para as próximas semanas, né? Eu não sei se eu vou seguir fazendo vídeos todos os dias como eu me propus no início desse ano, né? Juntando os dois vlogs por semana, os 2 podcasts por semana, mais 5 vlogs, ou seja, é muita coisa, né? Eu confesso que foi no começo desse vídeo de hoje eu estava falando justamente sobre isso. Mas segunda-feira a gente volta com a programação normal. Eu vou pensar a respeito. Deixa teu comentário o que tu acha da quantidade de vídeos, da frequência, do tamanho, enfim, né? Eu sei que hoje ficou longo pra caralho, porque fazia 3, 4 dias que eu não falava com vocês. Então, mais uma vez, eu falei pelos cotovelos, como já é de costume, né? Mas deixa teu comentário aí. Tu que chegou até aqui, eu tenho certeza que... tu que chegou até o final, eu preciso dar ouvidos, porque com certeza é um usuário, é um inscrito que se deu o trabalho de escutar o vídeo até o final. Então eu preciso dar ouvidos para ti. Tá bom o formato? Tá longo? Tá devagar? Tem muita postagem por semana? Enfim, dê seu feedback aí, que eu preciso pensar a respeito aí para que eu consiga, né, dar uma evoluída em relação a engajamento, em relação a número de views, principalmente, que é o que de fato dá o retorno financeiro, ao número de inscritos, enfim, tá? Então eu já falei demais. O dia de hoje foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que ia ser um arraso, que a cidade está vazia. Começou com chuva e no meio da tarde já estava calorzinho, já estava gostoso, já estava seco, não teve mais chuva. Uma chuva que na verdade só serviu para colar a poeira do Moisés. Ele está parecendo um dálmata agora. Mas a demanda foi boa. Eu fiquei muito pouco tempo parado, ocioso hoje. Isso é o mais importante. E fiz o que tinha que fazer dentro do horário que eu me propus, que me proponho a trabalhar. Eu gosto de trabalhar até 9, 10 horas da noite. Gosto. Não quer dizer que eu não vá trabalhar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, se for necessário. Mas
De uma forma natural, eu gosto de sair ali às 11 horas da manhã, de chegar em casa às 10 horas da noite e com a meta batida. Muitas vezes eu não consigo, é verdade. Muitas vezes a oportunidade está na pista e eu abandono ela no meio do caminho. Mas por vezes, como no dia de hoje, eu consigo. E hoje eu achei que não fosse dar. Eu achei que se eu tivesse que buscar minha meta, eu ia ter que bater meia-noite, porque eu imaginava que a cidade está vazia, com pouca gente, mas muito pelo contrário. Bem movimentada, várias chamadas, alguns desaforos, é verdade, e uma perninha ali no final de tarde com dinâmica que eu não esperava. E o resto é resenha. Então, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais e quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para tu deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo é "E agora, José?". Pode ser essa mesmo, não pensei a respeito. Hashtag "E agora, José?". Deixa aí no... Repito, hashtag "E agora, José?". Deixa aí no comentário que eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Um beijo na bunda e até a segunda. E não esqueça, amanhã, dia 8 de fevereiro, às 19 horas, o 8º episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha com @mujica.driver, Matheus Mujica. Um abraço, fui!